Eu entrei na vida do Lúcio e ele falou, né? Primeiro você tem que se sentir pertencente naquele lugar. E alguém levou meu nome. Uma pessoa aqui do Brasil foi participar de um evento, por um acaso estava no mesmo evento que o Lúcio. O Lúcio viu essa pessoa conversando comigo e falou, nossa, cara, que legal. Como é legal. Ela resolve a sua vida, ela cuida da sua agenda, ela faz tudo, ela me lembra, ela fala dos meus compromissos. E ali a gente começou. Eu e o Lúcio fez contato, eu também fiz contato. No início eu achei assim, eu falei, não, ele é muito acelerado e eu sou muito ali no 110. Eu sou 110, ele é 220, eu acho que não vai dar muito certo. E aí nós fomos insistindo. Porque, além do profissional, atrás de tudo isso, existia um propósito. Então, eu comecei a entender, e eu falei, Senhor, se eu estou aqui, o Senhor tem um propósito. Nunca foi o meu sonho estar nos Estados Unidos, nunca imaginei que um dia eu estaria lá, e hoje eu não moro nos Estados Unidos, mas eu me sinto pertencente àquele lugar. Então, eu acordo, eu vivencio o meu café da manhã no Brasil, e aí eu faço uma transição. Eu entro nos Estados Unidos. Ali eu vivo o fuso horário dos Estados Unidos, eu me comunico com brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, eu entendo, eu começo a entender cada um, o passo a passo de cada um. Então, quando dá 19 horas, 20 horas, eu volto para o Brasil, e aí a minha realidade volta para o Brasil. Então, é possível, sim, estar no Brasil e vivenciar nos Estados Unidos. Engraçado que eu e a Noemi, quando o Lúcio falou, ele falou um pouquinho aqui dos imparáveis, e eu e a Noemi, no dia que ele falou, eu falei, Noemi, é loucura. Não, esse homem está louco. Como é que a gente vai andar tantos estados? Era assim que vocês pensavam? É loucura. Né? E aí, eu e a Noemi, mesmo. A gente sempre pensou, a gente não tem outra forma que não dá certo. Então, a gente precisa dar certo. A gente mapeou 7 estados, a gente olhou toda a cultura, porque, além de tudo, a gente precisa entender a cultura daquele lugar. Então, o que eu fiz? Eu e a Noemi, nós voamos junto com o Lúcio. Um dia nós estávamos em Ohio, no outro dia nós estávamos no outro estado, e ali nós estudávamos a cultura de cada estado. Então, a gente mapeava, e aí eu falava, Noemi, e hoje vamos embarcar para onde? Qual que vai ser o destino? E é como se a gente vivesse ali tudo. A gente acorda, eu chego no estado, eu conheço a cultura dele, eu sei do que ele se trata, e ali nós vamos vivenciando o nosso dia a dia. E o que eu tenho com tudo isso? Está ao lado do Lúcio. Eu olho para a Lucilene de um ano atrás e eu olho para a Lucilene de hoje e eu vejo uma pessoa totalmente diferente. Eu nunca seria capaz de subir nesse palco, por livre e espontânea vontade. Então, à medida que o Lúcio cresce, ele nos impulsiona a crescer junto. E você precisa ser rápido, porque, se você não der largas passadas, você não acompanha. Então, Lúcio, gratidão. Você tem transformado a minha vida e a minha casa. Noemi, agora é você. Depois fala que não sabe falar. Olha isso. Não, de verdade, vocês gostaram? Olha a... Gente, isso porque, assim, de tudo que a gente compartilha todos os dias, a Lucilene compartilhou só um pouco, mas, assim, a gente tem histórias que a gente poderia ficar contando aqui, né, sobre superação, realmente, as coisas que nós temos sido impulsionados, né, Lúcio? Lá, 3 anos atrás, eu, dona de casa, fazendo algum serviço aqui e ali, e, de repente, numa oração mesmo que eu fiz a Deus, falei, Deus, eu quero romper, eu quero sair. Olha, toma cuidado com aquilo que você pede, né? Porque foi isso que eu pedi. E aí, até brincando com o Arthur disse, contando para ele a história, ele disse assim, olha, e aí Deus colocou o Lúcio, né? Porque é a pessoa que mais quer que rompa, que... Falei, pois é. E aí a gente começou com projetos, e aquilo foi crescendo e foi se transformando de tal forma. E é tão interessante que, assim, né? O Lúcio tem
a gente não consegue falar assim, agora eu estabilizei, agora está tudo certo aqui. Quando a gente pensa assim, fala, agora está tudo calmo, né? Nossa, Noemi. Quando está muito calmo, eu e a Noemi fala assim, Lu, está muito silêncio. O que é que vem por aí? Olha, eu vou falar, eu acho assim que a questão do palco, dá um frio na barriga, né? Mas o que mais dá frio na barriga é quando o Lúcio está calado. Quando ele passa 2 dias calado, aí no terceiro você fala assim, quando ele voltar no terceiro dia, ele vai lembrar de coisas que a gente nunca mais lembrava. E aí ele vem com aquela lista, isso e aquilo, né? E aí o Lúcio começou a me impulsionar, né? Ele começou a trazer isso para mim, colocar desafios. E a gente começou lá atrás, né, Lúcio, com vídeos do YouTube, transformando em palestra, né? E aí, vamos transformar isso em post? Vamos transformar isso em post, vamos transformar em outra coisa, e, de repente, vamos pegar um livro e transformar isso em conteúdo, e as coisas foram acontecendo. E, realmente, foi muito desafiador no começo a questão de gravações. E, hoje, olhar para nós estarmos aqui hoje, e o time todo está aqui, gente, isso é muito maravilhoso, porque começou com alguém que desejou fazer algo diferente. E aí chamou mais uma pessoa que também era improvável, porque eu era improvável de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. E aí, de repente, vai acrescentando mais um, mais outro. E, de repente, se a gente olhar para o nosso time, todos nós éramos improváveis. Todos nós éramos improváveis. Nós temos histórias muito parecidas. Verdade. E a gente está falando aqui sobre percepção, e eu queria muito trazer isso, assim, porque eu e Lucilene, a gente se alinhou como time de tal forma que a percepção é muito presente na nossa vida. Então, nós conseguimos... e eu queria trazer isso aqui, por quê? Porque nós estamos falando aqui com empreendedores, com empresários, e por trás de todos vocês existe um time. Existe um time que também precisa que a percepção de vocês esteja aguçada para entender muito mais do que negócio, entender que existem vidas ali, que existem pessoas que precisam. Então, o Lúcio, nesse tempo todo, olhando para a gente, é claro que nem sempre foi fácil, né? Nem sempre é fácil. Eu já chorei bastante, ele nem sabe, né? Mas eu já chorei bastante. A Lucilene nunca chorou, né? Mas a gente já chorou bastante. A gente tem... né? Muitas vezes a gente não com ele, mas, às vezes, nós duas juntas, ou até mesmo... Mas, assim, todo esse momento nos impulsionando para crescer. Então, a percepção ela é algo muito importante de ver além. Então, eu vejo assim, Lúcio, que você tem visto além, sabe? Quando você olha... Eu acho que, quando você olhou para mim, você viu aquilo que eu não vi. Eu acho que, até hoje, você olha, e eu acho que você vê... Eu acho que, às vezes, dá até raiva quando você olha para algumas pessoas. Porque deve olhar assim e falar assim, poxa, aquela pessoa podia fazer mais, né? Podia estar fazendo muito mais. Mas é claro que aí existe o tempo de cada um, existe a consciência de cada um, mas, em nenhum momento, eu vejo assim que a gente foi deixado para trás, sabe? Sempre nos trazendo para perto, sempre nos desafiando, colocando desafio e dando suporte também para que a gente possa viver esse desafio. Então, é muito bom viver em time, é muito bom a gente se sentir pertencente, e mais, né, exatamente isso, viver mais do que negócios. A gente vê que é um crescimento, e quando eu cresço, a minha família cresce. Hoje eu estou aqui com a minha filha. Né? Bonitinha ela. Então, estou aqui. Ela já está se desenvolvendo nos negócios com 14 anos, já tem clientes, já está trabalhando. E isso é muito, muito bacana, porque eu não venho de uma família de empreendedores. Mas, quando você abre a porta para uma geração e você abre essa oportunidade e percebe, né? Então, você abre essa porta, você permite não uma pessoa entrar, mas muitas pessoas entrarem e gerar transformação. Então, hoje, através da minha vida, não só a minha filha, a minha família, mas outras pessoas, né? E nós estamos num tempo de multiplicação. Outras mulheres, principalmente, estão sendo impactadas. Por quê? Porque trazer o entendimento que, se foi possível comigo, também é possível com você, e a gente pode se fortalecer para que a gente possa mudar. Então, isso é muito, muito importante, e eu também queria te agradecer. Agradecer a Thaísa também. Verdade, né? Não está aqui, aqui, mas está sempre com a gente, sempre nos ligando, sempre falando conosco, e nos dando suporte, né, daquilo que
precisa ser feito, aquilo que a gente não enxerga, porque mesmo a gente estando todo dia, tem coisas que a gente não enxerga. Então, é tão importante que ela nos liga. Tem coisa que é muito pessoal, né, Sim, Noemi? quando ela Hoje nos mesmo, liga... para o Lúcio tomar um remédio, eu mandei uma mensagem: Thaísa, o Lúcio tem alergia, posso dar tal remédio? Então, ela é a pessoa que está ali no dia a dia. Exatamente. É, na verdade, a Thaísa, a base minha é a Thaísa, o suporte. E eu vejo que, por muito tempo, eu não escutei ela. Olha que doido. Mesmo sem escutar, eu ainda consegui absorver a sabedoria dela. Eu falo que o papel da mulher, né, se ela consegue conectar com o homem, gente, a prosperidade vem e cola. O camarada ser uma mulher que impulsiona ele, né, que impulsiona é pé na bunda mesmo, de vai, cara, acorda, faz o que tem que fazer. Porque hoje em dia as mulheres estão tendo que fazer o que o camarada deveria fazer. E não é porque elas querem. Eu sei que tem um movimento, né, que a mulher, eu tenho que ser igual. Olha, está filmando, mas eu não acredito que a maioria das mulheres querem ser igual aos homens. Eu não acredito. Porque quando eu pego e olho minha esposa, eu vejo a sensibilidade, eu vejo assim, externando, cuida de mim, me ama. Ela não quer assumir meu papel. Eu não, eu quero sair para a rua, eu quero sair regaçando, voltar, fazer o que tem que fazer e falar, aqui está o do melhor. Está aqui, ó, meu papel. Então,